Boa tarde, galerinha! Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma tarde de aulas? Isso aí! Hoje nós vamos começar também com a matéria de língua portuguesa, mas hoje eu vou pedir que vocês peguem o livro didático, tá? Nós faremos o estudo da língua, que começa na página 43. Aí na página 43, no exercício 8, está escrito assim: o texto, o livro das combinações, poderia aparecer em quais suportes de leitura, hein? A prof vai colocar aí na tela, esse textinho está no nosso livro, mas vamos recordar que texto é esse, o livro das combinações, tá? Capítulo 6, olha aí na tela, então tá combinado. Então tá combinado. O livro das combinações aí. Fala um pouquinho sobre a importância de combinar, não é mesmo? Quando você está sozinho, não precisa combinar, você que decide tudo. Mas as combinações são muito importantes quando você vai brincar com mais pessoas, com mais crianças. As combinações não podem ficar só na sua cabeça, elas precisam ser ditas para todo mundo. Então, é uma parte de um livro, o livro das combinações, e aí essa parte fala da importância de combinar certas coisas numa brincadeira, né? Para que você e seus amigos possam brincar e todos possam gostar da brincadeira. Bom, vamos voltar para a pergunta, que agora nós lembramos do texto. E aí eu tenho algumas alternativas, né? Revista, jornal, um livro de receitas, o rótulo de embalagem, da embalagem de algum produto, livro de histórias, numa bula de remédio. Então, quais são os suportes de leitura em que nós podemos encontrar esse tipo de textinho, né, que se encontra no livro das combinações? Numa revista, num jornal, num livro de histórias, mas num caderno de receitas não combina, né? No rótulo de embalagem ou na bula de um remédio? Não, né? Então seriam esses três recursos aí: jornal, revista e livros de história. Circule aonde as setas estão apontando. Ok? Exercício 9. Observe as palavras em destaque nos trechos a seguir. Vamos ver? Primeira frase. Quando você brinca sozinho, não precisa combinar nada. Qual que é a palavra que está em destaque? Combinar. Pronto, está combinado. Nem precisa falar. Acontece tudo dentro da sua cabeça. Qual que é a palavrinha em destaque? Combinado. E a última frase? E a troca é outra combinação. Combinação, então, é a palavrinha em destaque. Combinar, combinado e combinação. Então, pessoal, respondendo a questãozinha A, que diz assim, o que as palavras destacadas têm de semelhante, é o seguinte, a primeira parte da palavra. Percebam aí que todas as palavras que nós temos em destaque, que são as três, elas começam da mesma forma. O início, então, é igual, combina. E as terminações são diferentes, é claro, né? Ó, combinar, combinado, combinação. Mas o início da palavra é o quê? É igual, combina. E as terminações, elas trazem um sentido maior dentro do contexto em que a palavra ela foi inserida, né? Se, por exemplo, na primeira frase eu tivesse colocado assim, ó, quando você brinca sozinho, não precisa combinação nada. Não teria o sentido correto, né? Ficaria meio confuso. Por isso que foi usado a palavra combinar, tá? Então, cada terminação dessa palavra é utilizada em um contexto, mas o significado ele é praticamente o mesmo, né? Então, as palavras elas têm semelhante a primeira parte, que é combina, tá bom? Então, para o significado dessas palavras, eu poderia usar juntos, par, dois a dois. Escrevam aí no livro de vocês. E no exercício C, porque essas palavras se repetem para dar a continuidade na ideia de combinação. Primeiro que o título do livro é o Livro das Combinações. Então, é óbvio que no decorrer do livro nós encontraríamos essas palavras, né? Porque o título já sugere que o tema tem a ver com essa palavra, combinação, ou combinado, ou combinar, né? Conseguiu copiar aí no seu livro?
Se você ainda não terminou, pause o vídeo que eu vou continuar, hein? Exercício 10. Observe as palavras a seguir. Trocar e destrocar. Forme novas palavras acrescentando a parte em destaque. Então, vamos fazer a mesma coisa com afinar, combinar, arrumar, dobrar, ajeitar e cumprir. Vamos colocar o des no começo para ver o que acontece. Desafinar, descombinar, desarrumar, desdobrar, desajeitar e descumprir. Como ficou o sentido das palavras ao acrescentar o des no início delas? O des, ele trouxe um sentido do quê, gente? Negação, um sentido contrário. Quando nós falamos em sentido contrário, nós podemos usar essa palavrinha diferente, que eu acho que vocês ainda não conheciam, que é antônimo, quer dizer sentido contrário, né? Então, uma pessoa afinada é totalmente contrário a uma pessoa desafinada. Mesma coisa, combinar e descombinar. Ou seja, se eu estou combinando, o contrário disso seria descombinar, desfazer o combinado, não é mesmo? Isso aconteceu com todas as palavrinhas que nós fizemos. Copie no livro de vocês. Exercício 11 agora. Organize as palavras no quadro de acordo com a quantidade de sílabas, tá? Olha que fácil. Separar sílabas, vocês já sabem, né? Agora é só colocar aí, ó. Se a palavrinha tem uma sílaba, coloque ela naquela coluna, que é a primeira. Se tiver duas sílabas, na segunda coluna, e assim por diante. Vamos ver? Não, só, é, tem e quer faz parte da primeira coluna porque tem apenas uma sílaba. Eu não consigo separar o não, o só, o é, o tem e o quer. Não dá para separar. Então, é uma sílaba apenas. Bola, caixa, pronto, time e campo faz parte da segunda coluna porque tem duas sílabas, né? Ó, bola, caixa, pronto. Então, são duas sílabas, né? 3 sílabas. Fósforo, amigos, bagunça, cabeça, sozinho. Então, se você fizer a separação silábica dessas palavras, você encontrará 3 sílabas em cada. Vamos então dar um exemplo, ó. Cabeça, 3 sílabas. Todas essas que estão na coluna 3 têm 3 sílabas. E para finalizarmos então essa separação das sílabas, as palavrinhas que têm 4 sílabas. Brincadeira, 4, né? Secretário, combinações, diferente e acontece, ok? Colocaram aí em cada coluna? Se você ainda não terminou de fazer esse exercício, pausa o vídeo. Exercício 12. Pesquise e escreva outras palavras com a mesma quantidade de sílabas das palavras abaixo. Ai, gente, nem precisa pesquisar, né? Eu acho que na cabecinha de vocês é possível encontrar palavrinhas que tenham as mesmas quantidades de sílabas. Olha aí na letrinha A. Par. Par eu não consigo separar, então é uma sílaba só. Tem alguma palavra que você conheça que também tem apenas uma sílaba? Escreva aí. B. Livro. 2 sílabas. Olha ali embaixo. União. 3 sílabas. E a última, parceria. 4 sílabas. Vamos ali, ó. 1 sílaba, 2 sílabas, 3 sílabas, 4 sílabas. Então, a prof colocou aqui na tela, só para você não esquecer, que em cada uma das letrinhas eu tenho uma quantidade de sílabas nas palavras, né? E aí você vai pensar agora, coloque a cabecinha para pensar e coloque palavras que tenham aí na letrinha A, uma sílaba, na letrinha B, 2 e assim por diante, tá bom? Coloque pelo menos 2 palavras em cada letra, ok? 2 palavras, tá muito fácil, né? E antes de continuar o vídeo, termine esse exercício, tá? Então, se você precisar, pause o vídeo, ok? Vamos continuar.
Como você pode observar, as palavras têm diferentes quantidades de sílabas. E você sabia que, dependendo da quantidade de sílaba, as palavras elas podem ser classificadas de formas diferentes? É isso mesmo, olha aí. Monossílaba é quando a palavra tem apenas uma sílaba. Dissílaba é quando a palavra tem duas sílabas. Trissílaba, quando a palavra tem 3 sílabas, e polissílaba é quando a palavrinha tem 4 sílabas ou mais. Então, se tiver 5 ou 6 ou 7, conseguiu entender? Se a prof colocar num teste, você vai saber dar a resposta correta? Muito bem, vamos continuar? Exercício 13. Escreva as palavras nas peças do jogo de acordo com a quantidade de sílabas, tá bom? Então, se a palavra tem uma sílaba só, você vai colocar onde eu tenho um quadradinho só, tá bom? Quando eu tiver 2 quadradinhos, quer dizer que a palavra precisa ter 2 sílabas. Vamos colocar? Ó, gol, uma sílaba só. Trave são 2. Partida são 3. Uniforme, 4. Rede são 2. Futebol são 3. Jogador são 3 sílabas e combinado são 4 sílabas, tá bom? Certinho assim? Exercício 14. Observe os bilhetes e compare a maneira que cada criança separou as sílabas no fim das linhas. Olha que importante é separar corretamente a palavrinha quando você chega ao final da linha. Vamos supor que você esteja escrevendo uma carta e aí lá no finalzinho você vai escrever amanhã. Só que não cabe a palavra inteira, então você precisa separar. Olha aqui, que tal você trazer amanhã? Olha como ele separou amanhã. Sua coleção de carrinhos, tá? Ele separou dessa forma, então o André fez dessa forma. Olha o Lucas. Amanhã ele fez igual ao André. E carrinhos, ele separou o R, olha. O R, então, ele deixou nessa parte onde eu tenho 2 R's, ele deixou um para um lado e outro para o outro. Será que ele fez certo? Vamos ver depois. E esse último aqui, o Thiago, olha como ele fez. Amanhã, olha como ele deixou o amanhã. Foi diferente dos seus outros 2 amigos. Ele separou de uma forma diferente. Será que ele está certo? E aqui no final ele escreveu assim, sua coleção de K e separou o resto, ó, carrinhos, ok? Ele fez dessa forma, será que ele está certo? Depois de observarmos esses textinhos, na verdade é o mesmo texto, mas cada um fez a separação da sílaba no final da linha de uma forma diferente. Você sabe dizer onde está o erro? O Tiago, quando ele foi separar amanhã, ele separou errado. Quando nós vamos separar as sílabas no fim das linhas, nós temos que considerar a separação silábica. Amanhã, separa dessa forma como o Tiago colocou? Não. Mas nós separamos amanhã da forma como Lucas e André separaram. Então, eu tenho que pensar a forma como a palavrinha é separada e no final da linha eu preciso considerar essa separação silábica. Eu não posso fazer de outra forma, tá? Deu para entender? Exercício 15 agora na tela. Imagine sua escrita no fim da linha do caderno. De quantas maneiras diferentes você poderia separar as palavras a seguir, tá? Então, a gente tem que lembrar como nós separamos as sílabas, né? Olha, nós separamos dessa forma. Escritório. Então, se eu deixasse o es de um lado e colocasse o critório do outro, daria muito certo, porque eu conseguiria separar a sílaba dessa forma. Deu para entender? Ó, escritório, depois tório. Copiem aí cada letrinha e a forma como você conseguiria separar essas palavras no fim de cada linha, tá? E para que você entenda esse conteúdo, é só seguir a separação silábica, aquela que nós já conhecemos. Se, por exemplo, escritório não é separado assim, ó, do jeito que a prof vai falar, ó, tracinho, escritório, é dessa forma, ó, olha como que a prof tá falando, ó, tracinho, escritório.
o S depois o traço. Não é assim que eu separo, então não é assim que eu posso separar no final da linha. Mesma coisa acontece com as outras palavrinhas, ó, avião, ó, Imagina que eu separasse assim, ó, colocasse o V para esse lado, o traço e o ião para o outro lado. É assim que se separa? Ião. Não é assim que a gente separa, né? Eu separo avião, avião. Ou eu deixo o A, coloco o traço e o vião embaixo, ou eu coloco na parte de cima ave, tracinho, ão, tá? Não dá para eu fazer de outra forma, ok? Deu para entender? Copiem o exercício no livro e assim nós encerramos esses exercícios. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Um abraço da prof e até a próxima.